Olá, Pai do Senhor Jesus, convido você a meditar um versículo da Palavra de Deus. Você que assistiu esse vídeo, livro dos Salmos, Salmo de número 3. Alguns dizem que Salmo não tem capítulo, mas se falar capítulo também não está errado, porque Salmo ele é uma coletânea de 5 livros. Porque não, se tem livro, tem capítulo. Tudo bem que é Salmo de Louvor de Davi, capítulo de número 3, quero ler o versículo de número 8, que diz: a salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo vem a sua bênção. Salmo de número 3. Davi, ele está vivendo um momento de grande conflito. Diz o Salmo de Davi, quando teve de fugir do seu filho Absalão, seu filho. Palavra de Deus, livro dos Reis, vai contar essa história, Samuel 17, se me falha a memória, vai contar essa história de Davi, ele tendo que enfrentar seu filho Salomão, que queria conspirar contra o seu reino. Davi já estava numa idade avançada, e Davi ele vai tem que tomar uma atitude contra o seu filho Absalão. E Jesus ele diz na sua palavra que os inimigos do homem estão sobre a sua própria casa. Isso se tratando da vida espiritual. Que nós temos que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E os reinos da terra, o homem ele é muito soberbo, o homem ele é muito altivo, o espírito do homem é muito altivo. O homem precisa reconhecer que existe Deus e que para ele ser humilde, pobre de espírito, ele precisa reconhecer que Deus ele precisa ser Senhor da sua vida. Porque os reis da terra eles são soberbos. Os reis da terra, a Bíblia diz que Absalão ele conspira, não só ele, mas a nação ele conspira contra Davi. E o Salmo 3 ele está dentro desse contexto, onde diz: o Senhor, como tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem: a minha alma não tem salvação para ele em Deus. As pessoas elas guerreiam contra o teu próximo, chegam a blasfemar, dizer que Deus não é na vida dele, na vida dela, que Deus não é na sua vida. Mas o importante não é o que as pessoas elas pensam a nosso respeito. O importante é o que Deus ele pensa a nosso respeito. Deus ele provou um homem chamado Jó, e Deus, o que acha interessante no livro de Jó é o testemunho que Deus ele dá diante de Jó, diante dos anjos e Satanás. Ele foi até Deus apresentar a vida de Jó para Deus. Mas Deus ele dá testemunho, diz: observaste o meu servo Jó, homem justo, fiel, temente, que desvia-se do mal. Então o importante não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas é o que Deus ele pensa a nosso respeito. Davi ele tinha esse relacionamento com Deus. O versículo 3 ele diz: mas o Senhor és um escudo para mim, a minha glória,
e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Davi, ele diz que ele orou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. A oração, ela tem muito poder. A pessoa que ora a Deus, a pessoa que procura viver uma vida de oração, ela recebe muitas bênçãos de Deus, livramentos. Davi, ele diz no versículo 4, versículo 5, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você imagine um homem vivendo uma conspiração dessa, seu filho maquinando mal contra a sua pessoa para o matar e tomar o seu reino, e Davi, ele consegue dormir, deitar e dormir tranquilos. Imagine isso. Talvez você esteja preocupado, não consegue dormir, uma insônia, preocupado com as adversidades, mas o segredo está em orar ao Senhor. Orar ao deitar, ao levantar, sempre ser grato a Deus nas suas orações, agradecendo pelo dia, pelo deitar, pelo levantar, porque Davi, ele diz aqui, no meio da tribulação, no meio da perseguição, mas Davi, ele conseguia ter um sono tranquilo, conseguia deitar, dormir e levantar em paz, porque Davi, a paz não é simplesmente a ausência de guerra, mas a paz é essa tranquilidade que somente Deus, ele pode nos dar. Quem está em Deus tem paz, tem tranquilidade. Versículo 6 diz, não temerei, de modo que 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor, não terei medo. Isso é a segurança em Deus que Davi, ele tinha. Eu me lembro do Salmo de número 91, versículo 7, que diz que 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Essa segurança em Deus, quando você ora, quando você está com Deus, eu quero dizer que Deus, ele é a maioria. Se você está em Deus, Deus é a maioria. Pode vir milhares contra a tua vida. As pessoas podem dizer que você não tem mais jeito, que não tem mais jeito, que Deus não é na tua vida, mas eu quero te dizer que com uma pessoa, com Deus, essa pessoa é a maioria. Não importa o que as pessoas falam a teu respeito. A Bíblia diz que Eliseu, veio um exército contra Eliseu, o exército assírio veio até Eliseu. Acho que, se eu não me falha a memória, 1 Reis, capítulo 6, o exército assírio. E quando estava aquele grande exército, o seu moço Geazi ficou apavorado, disse, meu senhor, que faremos? Eliseu, ele ora para Geazi, ora a Deus para que Deus abrisse os olhos de Geazi, do seu moço, seu servo, e ele tem essa uma visão gloriosa. Ele diz que maior são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Um exército cercando a casa onde Eliseu estava, mas ele, na sua oração, ele tem uma visão de um exército de anjos que estava ali te guardando. Então, quando você ora, você estando com Deus, não importa o que a maioria elas vão falar ao teu respeito, Deus é a maioria, Deus é maior. E aqui o salmista, ele continua dizendo, levantar-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. O salmista expressando a Deus aqui o seu sentimento, o que Davi, ele clamando que Deus, ele agisse a seu favor, aquilo que ele gostaria de fazer, ele ora a Deus e apresenta.
Que Davi sabe que Deus, Ele é justo, que Deus Ele guarda aqueles que confiam nele. Eu quero finalizar aqui, o Salmo ele finaliza com o versículo 9 que eu iniciei lendo, que diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Eu quero dizer aqui que Davi, mesmo eles tendo a nação inteira te caluniando, te apontando, uma guerra contra seu próprio filho, que vitória seria de Davi tendo que matar o seu próprio filho Absalão? Ou se Absalão o matasse, não teria nenhuma vitória, não teria de que se gloriar. Mas Davi, ele diz aqui, com toda essa perseguição, ele diz: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi, ele ora pela nação, pelo povo, porque Davi, ele não guardava nenhuma mágoa, nenhum ódio daquela nação. Davi, ele ora, porque eu quero dizer que a nossa natureza não pode ser mudada por causa da natureza do próximo. Tem uma ilustração que diz que o escorpião, ele pede para a tartaruga, ela pede para o escorpião dar uma carona para ela atravessar o rio. E o escorpião, aleluia, a tartaruga, ela pede uma carona para o escorpião. Ela tenta, mas aí ela diz para o escorpião: você não irá me picar se você me dá uma carona? E o escorpião diz: de modo nenhum. E ela fica com medo, fica temerosa, mas depois de algum tempo ela resolve pegar a carona com o escorpião para atravessar o rio. Quando chega no final da margem do rio, a tartaruga vai sair do escorpião, pular para a terra em seco. O escorpião, ele pica a tartaruga. E a tartaruga, ela diz: mas escorpião, você falou que não ia me picar, que ia me dar uma carona. O escorpião, ele pula na água e vai embora. Qual que é a moral dessa ilustração? É que a natureza do escorpião era de picar os animais, as pessoas. Mas a tartaruga, a natureza dela era diferente da do escorpião. Então tem pessoas que a natureza dela não muda. Ela é ruim, ela é caluniadora, ela persegue as pessoas, caluniam, mas essas pessoas, nós não podemos mudar a nossa natureza por causa dessas pessoas. A palavra de Deus, ela diz que não pagueis o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Não mude a sua natureza por conta da natureza de outro que maquina o mal contra a tua vida. Simplesmente ore, faça igual Davi. Em meio a essa perseguição, em meio a essa luta, Davi, ele ora pelos seus inimigos. Eu quero dizer que Jesus, na cruz, sendo crucificado, na sua última oração, as orações de Jesus foi: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Porque Jesus, naquele momento, Jesus não tinha nenhum ódio, não tinha nenhum rancor de toda a afronta que ele estava passando. Então, ore a Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai, Deus, essa pessoa que acompanhou este vídeo até aqui, Senhor, eu quero orar por essa pessoa. Toma nas tuas mãos, guarda, livra de todo mal. Possa essa pessoa estar passando por perseguições, ó Deus, mas que ela não venha mudar a sua natureza por conta da natureza das pessoas que estão à tua volta, Deus, que dizem que o Senhor não é na vida dele, na vida dela. O Senhor guarda essa pessoa, Deus, livre de todo mal, Deus. Dá sabedoria para vencer as adversidades, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus.
em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.